Fala galera, professor Walter Folia aqui na área. Vamos aí então dar continuidade naquelas discussões que a gente estava apresentando aí no último vídeo, né? No qual eu falei sobre os tipos de variável que a gente estuda na estatística básica. Hoje a minha ideia é falar um pouco sobre o caso mais particular de uma variável quantitativa contínua, né? Como eu já tinha falado da outra vez, a maior parte dos fenômenos que a gente vai estudar, tanto na física, na química, na geologia, nós temos um grande interesse nesse tipo de variável, né? uma quantitativa contínua. E essa variável, ela tem uma peculiaridade, né? Que a gente pode imaginar, muitas desses casos que a gente estuda, a gente pode observar isso de forma fácil, é que quando nós usamos um instrumento de medição que tem uma sensibilidade suficientemente elevada e uma certa precisão, uma certa acurácia suficientemente grande, é que, como nós não temos o conhecimento de todas as variáveis envolvidas num fenômeno que a gente está estudando, né, existem variáveis que nós não temos controle sobre ela, vai existir uma certa componente de aleatoriedade nas medições, né, nos resultados das medições que a gente pode fazer. Ou seja, existe uma flutuação de valores medidos em torno de um valor central, uma certa média. Nós vamos ver daqui a pouco como é que a gente vai definir isso. Então, no caso, nós vamos supor uma variável quantitativa, né, contínua. Vamos supor que ela seja uma variável real, né? Assume valores reais, né? E representada por uma letra X maiúscula. Nós vamos agora sempre usar uma letra maiúscula, assim como X, Y, Z maiúsculo, no caso do nome da variável, né? Aí alguns podem perguntar, mas o que significa essa variável X aqui? Ela pode significar várias coisas, né? Você pode imaginar uma variável de uma forma geral. Poderia ser pressão, temperatura, tempo, posição, né? Comprimento de alguma coisa, uma variável que assuma valores reais, né? Então, essa variável x, o mais importante que a gente pode imaginar agora nesse momento é o seguinte: se nós realizarmos n medições dessa variável x, normalmente nós vamos obter valores diferentes desses resultados aqui, né? A gente pegar aqui os valores que a gente mede, não necessariamente a gente medir um certo número grande de vezes vai dar sempre a mesma coisa. Mas por que isso acontece? Porque existe uma componente de aleatoriedade, né? Desde que o seu instrumento de medição seja suficientemente sensível, né? Ou seja, nós temos aí um ruído, digamos, entre aspas, né? Um ruído de medição. Ou seja, se eu fizer n medidas, eu vou obter como resultado x1, x2, x3, até xn. Né? x1, x2, x3, x4, até xn. Necessariamente, eu não estou dizendo que esses valores são diferentes. É lógico que pode até coincidir valores. Né? Pode até ocorrer que o x2, resultado da medição, da minha segunda medição, seja igual o que eu obtive, o resultado na terceira medição. Né? Eu posso ter x1 diferente de x2, que é igual a x3. Né? Mas, de um modo geral, se o equipamento é suficientemente sensível, eu vou ter valores diferentes aqui. Como que eu poderia exemplificar isso, né, na prática? Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém me pergunta assim, quanto tempo demora para ir de carro daqui de Aracaju até Itabaiana? Né? A gente pode dizer aí, né, um certo valor, né? Vamos dizer que demore aí 1 hora e 15 minutos para ir de carro daqui até Itabaiana. Mas o fato é que se eu for, né, por exemplo, 10 vezes de Aracaju a Itabaiana e medir o tempo que vai demorar nessa viagem de Aracaju a Itabaiana, eu vou obter 10 resultados de tempo diferentes. E por que isso ocorre? Porque o controle do tempo de viagem daqui de Aracaju a Itabaiana envolve variáveis
sobre as quais eu não tenho controle sobre elas, né? Então tem uma certa aleatoriedade nesse tempo aí, né? Pode ser que eu saia aqui de casa para ir para Itabaiana e eu pego, por exemplo, um trânsito, né, muito pesado, ou acontecer um acidente na estrada e aí a estrada está interrompida. Pode ter condições de clima adversas, né? Eu posso pegar uma chuva no caminho para Itabaiana, eu tenho que diminuir um pouco a velocidade do carro. Ou seja, se eu fizer 10 viagens Aracaju e Itabaiana, eu vou obter 10 tempos diferentes. Pode até acontecer, né, que ocorram, né, aí, por exemplo, 2 viagens que deu praticamente o mesmo tempo na precisão ou na sensibilidade do meu instrumento de medição, né? É lógico, se eu estiver usando um relógio que eu estou fazendo a medição em minutos, né, com a minha menor divisão seja 1 minuto, pode até acontecer que exista uma coincidência. Mas se eu estiver usando um cronômetro medindo aí na casa dos centésimos de segundo, não vai coincidir, né? Não vai coincidir. Seria uma coincidência muito grande coincidir. E assim vai, né? À medida que eu vou aumentando a sensibilidade do meu instrumento de medição, menor a probabilidade de ocorrer uma coincidência de valores. Bom, o fato é que eu tenho aqui x1, x2, x3, pontinho até xn, valores diferentes, e esses valores vão estar dispersos em torno de um certo valor ainda desconhecido, né? Que valor seria esse? Aí depende muito do fenômeno que eu estou trabalhando aqui, mas uma forma que eu vou adotar nesse caso, a gente pode, digamos, primeira providência que a gente pode ter aqui seria adotar uma média aritmética simples, né? Eu poderia determinar um valor médio de x considerando n medições, que é uma coisa relativamente óbvia, né? Muitos de vocês já devem ter até feito coisas assim, feito várias medições para tirar uma média, né? Então vamos ver aqui, nesse caso, a média seria uma média simples. Vou apagar aqui o quadro. Então, nós temos aqui N medições dessa minha variável x aqui. Logicamente que eu teria, nós podemos aqui definir a média da variável, né? Aí essa aqui, no caso, eu vou ter que botar em parênteses a média simples. Média aritmética simples, né? Então, se eu fiz N medições, eu obtive lá x1, x2, até xn, eu tenho aqui um valor que seria, que eu agora vou representar da seguinte forma, hein? Aqui, no caso, nós vamos representar da seguinte forma. O valor médio dessa variável x seria representado assim, e nada mais é do que eu pegar aqui o somatório, né, de i igual a 1 até n, né, o somatório de i igual a 1 até n dos meus xi, e dividir esse resultado por n. Eu somo todos os valores, né? A ideia aqui é somar todos os valores que eu obtive nas minhas medições e dividir o resultado por n, né? Ou seja, dessa forma aqui, a gente obtém então o que a gente chama de valor médio, né? O valor médio aqui da variável x. Uma outra forma que a gente usa muito na estatística, que é bem útil, nós vamos ver depois várias aplicações dessa ideia, é usar aqui, no caso do valor médio dessa variável x, o que a gente chama de valor esperado de x, né? Mas isso a gente vai ver mais adiante. Como que a gente faz isso, né?
Então, nesse caso, né? No caso, né? Nós temos o seguinte. Nós temos aqui x1, vou escrever aqui em cima, né? x1, x2, até xn. Então, o meu x médio aqui, o x médio, valor médio dessa variável, ele vai ser essa quantidade aqui, né? 1 sobre n de x1 mais x2 mais x3 mais até o xn. Né? É uma coisa que acredito que quase todos aí já devam ter feito uma operação como essa, né? Então, por exemplo, no caso que eu dei o exemplo lá, né? Ah, quanto tempo demora para ir de carro daqui de Aracaju até Itabaiana? Então eu vou uma vez, meço o tempo que demorou, anota esse valor, seria o meu x1. Aí vou outra vez, meço o tempo que demorou. E assim vai. Aí eu vou lá, sei lá, 10 vezes, 10 viagens que eu fiz de Aracaju para Itabaiana, medi lá 10 tempos diferentes, somo todos os tempos e divido pelas 10 vezes. É uma coisa óbvia, né? Nós vamos ver que, dependendo do meu desconhecimento das variáveis, né, que eu encontro pelo caminho, essa aleatoriedade, né, a gente chama disso, por isso que a gente vai falar agora, né, uma variável aleatória, né, aí vem de alea, né, alea em latim é a palavra que tem a ver aí com o acaso, né, a sorte aí. Então vai de acordo com a sorte que eu tenho fazendo essa minha viagem daqui de Aracaju com Itabaiana, até Itabaiana. Então, dependendo se eu pego uma condição de trânsito mais pesado, né, muito caminhão na estrada, o trânsito aqui dentro do perímetro urbano aqui de Aracaju mesmo, na saída da cidade, dependendo das condições de tempo, nada disso eu tenho controle, eu vou ter uma dispersão maior ou menor dos valores x1, x2, x3 em torno do valor x médio. Né? Eu posso ter uma dispersão grande ou pequena. É uma coisa interessante, né, nesse exemplo mesmo aí da viagem de carro que eu estou dando como exemplo, seria, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem muito longa, por exemplo, quanto tempo que demora para ir daqui da minha casa até na padaria, aqui perto aqui de casa, na esquina ali. Né? Se eu for de carro, né, o tempo é curto. Se eu fizer lá 10 vezes, 10 viagens dessa, eu vou obter valores de tempo diferentes, né? Porque tem hora que eu vou correr um pouquinho mais ou menos um pouquinho, vai dar valores diferentes, mas o importante é que vai ter uma dispersão pequena em torno da média. Por quê? Porque num caminho tão curto é pouco provável que aconteçam coisas que possam me atrasar ou me adiantar. No entanto, daqui de Aracaju até Itabaiana, né? Em torno aí de 58, 60 quilômetros, dependendo do meu ponto de partida, já existe uma probabilidade bem maior de acontecer fenômenos que podem me atrasar, né, ou me adiantar, dependendo aí do caso, que pode alterar a dispersão dos resultados em torno da média. Ou seja, a dispersão, se eu fizer, no caso, 10 viagens de Aracaju para Itabaiana, vai ter uma dispersão em torno da média maior, né? Porque eu tenho pouco controle do que pode acontecer na viagem, né? A variável tem uma aleatoriedade maior. E um exemplo maior do que isso é, por exemplo, quanto tempo que demora para ir de carro daqui até o Rio de Janeiro de carro, né? Aí, né? Como uma distância aí quase 2.000 quilômetros de viagem, muita coisa pode acontecer fora do meu controle na minha viagem aqui, né? Uma viagem de carro, né? Aí a dispersão em torno de uma média é bem maior nesse caso. Muito maior do que eu, por exemplo, o tempo que eu demoro, né? No caso assim, a dispersão, né? Daqui até um lugar perto. É isso.
No nosso próximo vídeo, nós vamos ver como que a gente pode fazer para medir essa dispersão em torno desse valor, dessa média aqui. E vamos falar então do conceito de variância, né? E como que a variância, ou como que esse conceito de dispersão, dependendo da forma que eu vou usar para quantificar isso, teria a ver com esse valor central aqui, que seria a média simples. Falou, galera, até a próxima.